boa tarde galera do YouTube, tudo bem? Estou aqui na Fortaleza de Itaipu, direita reunida, conservadores reunidos. É uma quarta-feira, 5 horas da tarde. O pessoal está aqui fazendo um protesto pacífico e ordeiro e legal, como a direita sempre gosta, de agir dentro da lei, dentro da Constituição. São profissionais liberais, ex-militares, evangélicos, católicos, antipetistas, enfim, pessoas aí que esperam aí que a ordem, a lei, o conservadorismo moral, as regras morais, a decência seja cumprida, né? Que quem aí cometeu delitos graves contra o Brasil seja punido. Ninguém quer golpe militar, ninguém quer ditadura, né? Ninguém quer nada fora da Constituição, apenas que se cumpra a lei, ou seja, que a soberania nacional seja preservada, que partidos políticos, agremiações políticas, movimentos que tenham ligação com narcotráfico, com entidades supranacionais, internacionais, que ferem a nossa soberania, a nossa Constituição, que já usurparam os nossos recursos, né, já saquearam os nossos cofres, sejam impedidos aí de voltar à cena do crime. Tudo que a gente quer é ordem e lei, que criminosos não voltem à cena do crime. Tudo isso que a gente quer. Não quer intervenção, tortura, ditadura, nada disso. A direita não é isso. A direita, se ela teve algum excesso, se ela já cometeu os seus excessos, já foi desordeira, isso não significa que a essência da direita seja isso. Foram acidentes históricos, erros históricos. Aí, fascismos, nazismos, né? Isso aí é uma degradação do que é ser de direita. Não é isso que nós defendemos, violência, tortura. Nós defendemos a ordem institucional, apenas que criminosos sejam impedidos de voltar à cena do crime. Eu queria falar com vocês hoje sobre outro assunto aí, né? Mas e aí, professor, existe uma tradição boa na esquerda? O que é esquerda, o que é direita? Eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Tem intelectuais de esquerda, intelectuais de direita. Bom, vamos lá. Para começo de conversa, é bom para a democracia que haja esquerda e direita. Só é possível falar disso aqui, dessas movimentações, se a gente admitir que existe e tem que existir uma esquerda, uma tradição boa da esquerda. A esquerda já lutou por direitos sociais, pela emancipação e pela moral humana. Já existe uma tradição boa da esquerda. No século XIX, contra os abusos dos capitalistas, contra o trabalho infantil, contra o trabalho das mulheres, contra aí a exploração aí nas minas de carvão, né? Muitos direitos civis e trabalhistas, sociais, direitos sociais, foram conseguidos graças à luta da esquerda, e isso é inegável. A esquerda teve o seu papel. A tradição boa da esquerda lá do século XIX, né, até as associações internacionais, o surgimento dos sindicatos verdadeiros que lutaram pelo trabalhador, tudo isso é a tradição boa da esquerda. Movimentos sociais que lutaram contra o racismo, que lutaram contra a discriminação de minorias, que protegeram as crianças, os órfãos, as viúvas. Essa é a tradição boa da esquerda, isso nós somos favoráveis. O que nós somos contra é ditaduras comunistas de esquerda, sanguinárias, genocidas, racistas, usurpadoras do poder, que usam aí da demagogia trabalhista, né, da demagogia do caos social para se arvorar no poder. E isso que nós somos contra ditaduras aí, massacres genocidas, Joseph Stalin, Mao Tse Tung, Marechal Tito,
Tito, Pol Pot, Fidel Castro, né? Toda essa turma aí que matou, roubou, usurpou, estuprou, torturou, prendeu e fez as atrocidades, né? Contra essa esquerda que é favorável à pedofilia, à liberação de drogas, a aborto, a esse progressismo nefasto que destrói as famílias, destrói a religião. Essa é a esquerda má, a tradição boa da esquerda. Tem a tradição boa da esquerda e a tradição nefasta. A boa é que lutou por direitos sociais, pela emancipação humana, pela igualdade, sempre foi uma bandeira de esquerda, a igualdade, né? Mas há os vícios aí, a degradação da esquerda, como já houve a degradação da direita. A direita é a moral, família, religião, valores tradicionais da nossa civilização, né? O temor a Deus, o respeito à família, às ordens institucionais, aos órgãos institucionais, né? O respeito à lei e à ordem. Tudo isso é a tradição boa da direita, como já degringolou em excessos, em ditaduras nazifascistas. Existe a tradição boa da esquerda, a tradição boa da direita, a tradição nefasta da esquerda e a tradição nefasta da direita. Ontem um professor me questionou sobre os intelectuais de direita. Eu citei alguns para eles: Miguel Reale, Ives Granda, Luiz Felipe Pondé, que ele questionou ser de direita, Olavo de Carvalho, que ele questionou ser intelectual, Carlos Lacerda, um grande intelectual da metade do século XX, Fernando Henrique, que não é de esquerda, mas a esquerda sempre o colocou como direita, né? Eu também não acho que ele seja de direita, mas a esquerda sempre associou o Fernando Henrique a uma direita, que ele não é, de fato ele não é. E tem outros, né? Eu citei 5 para eles, mas tem muitos outros que a gente pode citar, do século XIX, XX e XXI. Ives Granda Júnior, você pode citar o próprio Machado de Assis no século XIX, você pode citar o economista Roberto Campos, você pode colocar no século XIX o José Bonifácio, você pode colocar no século XX Nelson Rodrigues. Ou seja, só no Brasil, Melchior, José Melchior, você pode colocar na direita. Quem mais que você pode colocar na direita? Na literatura, o Machado de Assis, Lhosas, José Carvalho Lhosas, você pode colocar na direita. Você pode colocar no campo econômico Roberto Campos. Você pode colocar no cenário político Enéas, né? Doutor Enéas. Você pode colocar no campo filosófico Olavo de Carvalho, tranquilamente. Você pode colocar na área do direito Ives Granda Júnior e Miguel Reale. Você pode colocar ainda na literatura Nelson Rodrigues, ou seja, você tem vários expoentes da direita nacional, pelo menos 10 aí que eu lembro de cabeça. Tem mais outros que não são muito conhecidos. O próprio José Bonifácio, o próprio Joaquim Nabuco, que lá foi um grande lutador de direita pela abolição, a favor do fim da escravidão, né? Joaquim Nabuco, entre outros. Só aí você já tem 10, 11. Ontem eu vos citei uns 4 ou 5. Você tem aí na direita mundial, você tem uma tradição muito maior, né? Você tem uma boa parte do clero católico até o século XIX, Santo Agostinho, São Tomás. É óbvio que na época que eles viveram nem existia essas denominações esquerda e direita. Você tem os liberais do século XVIII, Adam Smith, David Ricardo. Você tem no campo da economia Ludwig von Mises, você tem Roger Scruton, você tem no campo filosófico Edmund Burke, você tem no campo político Ronald Reagan. Você tem um panteão aí de pensadores, de economistas, de literatos que eram de direita, né? A direita não é só popular, não é só o povo é de direita. Todo mundo sabe que o povo brasileiro é de direita, mas
nós temos os intelectuais de direita. Ontem eu lembrei só 5 ou 6. Hoje eu tô lembrando mais. Valeu, pessoal. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade.